irmãos, que a graça, a paz, a misericórdia do Senhor seja contigo, seja com a tua vida, iluminando, guiando, dirigindo a tudo aquilo que Deus tem para você. Nesse dia nós queremos meditar, como o nosso costume, nas Escrituras Sagradas, porque elas são a palavra de Deus, ela fala no nosso coração, e com certeza Deus tem algo a comunicar a você, que vai cooperar no grande projeto, na grande obra que Ele está realizando neste mundo, e também na tua vida. Qual a importância do nome? Na nossa cultura, alguns não dão tanto valor ao nome. Pelo contrário, em algumas situações o nome vira mais uma brincadeira, de juntar 2, juntar 3 nomes e simplesmente colocam. Mas na cultura judaica não é assim, o nome tem um significado especial. E quando pensamos no nome, não é necessariamente só no que está escrito, mas a pessoa e aquele nome. Não é diferente em relação aos falsos deuses e ao Deus verdadeiro. Se vocês recordarem, no livro de Gênesis, quando Jacó lutou com um anjo e perdeu, ele prevaleceu porque saiu abençoado, mas não que ele ganhou a luta. Ele perguntava pelo nome daquele anjo, porque havia uma ideia de que você sabendo o nome, você tinha um certo domínio sobre ele. Também, quando o nosso Deus, o único Deus vivo e verdadeiro, enviou Moisés para libertar o povo do cativeiro no Egito, Ele deu algumas tarefas para que Moisés e Arão realizassem na presença de Faraó. E Moisés ficou encabulado, porque falou: e agora? Quem que eu vou dizer para Faraó, que era considerado um Deus, para nós um falso Deus, mas naquela cultura ele era considerado um Deus? Quem que eu vou dizer para ele que está me mandando? Ou melhor, quem eu vou dizer que é superior a ele e que está falando para ele deixar o povo dele sair? E a resposta de Deus foi simples. Falou: avisa para Faraó que eu sou, enviou você até ele. Esse termo eu sou, no hebraico, são 4 letras, 4 caracteres. Ao mesmo tempo que ela constitui o nome de Deus, para a maioria dos hebraístas entendem claramente isso, ele é também um verbo. Deus está dizendo que Ele é e mais ninguém. Nesse sentido, se associarmos com o Novo Testamento, nós vamos ter que Ele é o verbo da vida, Ele é o Logos, Ele é o santo nome pelo qual devemos invocar e no qual seremos salvos. Eu trouxe aqui, de forma breve, uma ilustração. Todo ano nós procuramos fazer uma exposição de Bíblias. Eu procuro, pelo menos uma vez por ano, trazer várias Bíblias aqui. Bíblia, o Novo Testamento em grego, o Antigo Testamento em hebraico. Trago também uma Bíblia em árabe, para que vocês tenham contato com a língua original e vejam como que era escrito. Eu separei aqui um pedaço de uma descoberta muito importante, por volta do ano 1947, nessas cavernas aqui, tipo essas, teve várias outras, foram descobertos vasos de barro, e dentro desses vasos de barro, haviam pergaminhos, e dentro desses pergaminhos, não só com assuntos bíblicos, tinha outros assuntos também, descobriram
fragmentos ou livros também da Bíblia Sagrada. A princípio não deram muito valor, mas com o passar do tempo foram analisando os especialistas e perceberam que aqueles livros eram verdadeiros e datavam de uma época remota, por volta de 200 antes de Cristo. E aí ficou o questionamento: olha, o que essa descoberta contribui para aquilo que nós temos? Contribui muito, porque nós tivemos acesso a cópias dos originais do período anterior a Jesus Cristo. As melhores cópias que tínhamos do Antigo Testamento eram por volta de anos 700, 600 depois de Cristo. Mas um detalhe que eu queria ressaltar, por exemplo, para quem nunca viu hebraico, isso aqui você pode ter certeza, é hebraico, e se lê da direita para a esquerda. E nesse trecho aqui que eu copiei, que é o texto de Isaías capítulo 61, verso 9, cita o nome de Deus. Essa última palavrinha aqui é o nome de Deus, ou o tetragrama. Aqui eu ampliei para que vocês pudessem ver melhor. Seriam 4 letras em hebraico: Yud, Rei, Vav, Rei. Aqui está numa versão que é melhor a leitura. Mas por que eu estou colocando aqui? Esse é o nome que Deus disse que tinha. Pois bem, quando Deus diz que o nome dele é esse, criou-se várias linhas de cuidados a respeito disso. Por exemplo, nós lemos hoje no culto ainda: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque ele não terá por inocente aquele que tomar seu nome em vão. Ora, o nome de Deus não é para ser usado em brincadeira, chacota ou zombaria, ou qualquer outra menção que não seja respeitosa e honrosa. Eu já vi vários evangélicos brincando com o nome de Deus, fazendo gracinhas com piadas evangélicas, citando o santo nome do Senhor. Não é correto. Agora, quando nos referimos ao louvor a esse nome, qual a diferença? Abra por favor as Escrituras no Salmo 116. Salmo de número 116. Queremos então nesse dia tratar sobre louvor ao nome do Senhor, ou os louvores a Javé ou Yahvé. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 9. Salmo 116, do versículo 1 ao versículo 9. Diz assim: amo o Senhor, porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas, porque se inclinou para mim os seus ouvidos, e invocá-lo-ei enquanto eu viver. Laços de morte me cercaram, angústia do inferno se apoderaram de mim, caí em tribulação e tristeza. Então invoquei o nome do Senhor. Ó Senhor, livra minha alma. Compassivo e justo é o Senhor. O nosso Deus é misericordioso. O Senhor vela pelos simples. Achava-me prostrado e Ele me salvou. Volta minha alma ao teu sossego, pois o Senhor tem sido generoso para contigo. Pois livraste da morte a minha alma, das lágrimas dos meus olhos, da queda dos meus pés. Andarei na presença do Senhor na terra dos viventes. Em algumas versões, a palavra Senhor está grafada em letras maiúsculas. Foi uma forma que os tradutores da tradução João Ferreira de Almeida, revista e corrigida, revista e atualizada, acharam para escrever o nome de Deus. Aquelas 4 letrinhas que nós vemos ali. A dificuldade é que se perdeu a pronúncia. A pronúncia que nós temos hoje, Jeová, ela é pouco provável. Pouco provável. Porque pegaram as vogais da palavra Adonai e jogaram nessas 4 letras. Colocaram nessas 4 letras, dando Yehová, ou na nossa tradução, no nosso português, Jeová.
Mas uma vez que se perdeu a pronúncia, fica a dúvida: quem me garante que é isso? Por isso que os tradutores da Bíblia entenderam o seguinte: ao invés de colocar especificamente o nome, ou a transliteração desse nome, vamos colocar o que ele significa. Vamos colocar aquilo que de fato ele é: Senhor dos céus e da terra. E a palavra Senhor aqui significa dono absoluto. Ele pode fazer o que ele quiser e o que ele bem entender. Esses dias eu fui questionado sobre a justiça de Deus. Deus é justo? É. Então por que ele não se manifesta e corrige as injustiças? Eu falei: porque ainda não chegou o tempo. Mas vai chegar, em que toda justiça e injustiça receberá a reta justiça do Senhor. Mas nesse salmo eu queria separar até o versículo 9, como lemos, e pensar em algumas coisas. Primeiro, o louvor verdadeiro ao Senhor passa por um processo simples de invocar o nome de Yahvé, ou Javé, ou Senhor. Mas o que seria invocar? O termo invocar aqui tem a ideia de relacionamento com o divino. Tem um relacionamento respeitoso e devoção ao Todo-Poderoso. Não é somente dizer: sangue de Jesus. Não, não é isso. É ter a consciência de quem é esse que você está se dirigindo. Por isso que ele diz aqui: amo o Senhor, amo Javé, porque ele ouve a minha voz e as minhas súplicas, porque inclinou para mim os seus ouvidos, invocá-lo-ei enquanto eu viver. De que forma vamos render louvores a Yahvé? Através de uma devoção sincera, uma devoção verdadeira. Quando invocamos o nome do Senhor, quando clamamos a Ele, quando nos dirigimos a Ele, Ele está sendo glorificado. Por outro lado, quando vamos até Ele de forma desrespeitosa, e aí cada um julgue, o nome dele está sendo blasfemado, talvez não nos nossos lábios, mas na nossa atitude. O salmista diz: eu amo esse único Deus, Senhor da minha vida. Por isso eu invoco. Diante de tudo que Ele tem feito, Ele ouve a minha voz, Ele atende as minhas súplicas, inclinou os seus ouvidos. Em outras palavras, o salmista está dizendo: esse Deus é Deus que se relaciona, é Deus de perto, não é Deus de longe. É Deus que está junto e não está distante. É maravilhoso entendermos isso e invocar o Senhor. Invocar o Senhor em nosso lar. Invocar o nome do Senhor em nosso serviço. Invocar o nome do Senhor no trânsito. Invocar dedicação, devoção ao Senhor, enquanto tivermos vida. O louvor verdadeiro a Javé passa primeiro por invocar o nome dele. Segundo, ressaltar os seus atos por nós e em nós. Laços de morte me cercaram, a angústia do inferno se apoderaram de mim, caí em tribulação e tristeza. Ora, parece que ele está falando para mim, ou parece que ele está falando para você, e é verdade. O livro de Salmos reflete isso. O livro de Salmos é considerado a teologia na prática, ou seja, o povo escrevia aquilo que eles estavam vivendo com esse Deus. E aqui ele fala: olha, teve um momento que eu fiquei abatido, prostrado, parecia que estava meu coração possuído por coisas do inferno, caí em tribulação e tristeza. Qual de nós nunca passou por isso? Qual de nós pode dizer: nunca vou passar por isso? Mas aqui existe também o louvor verdadeiro ao Senhor, onde ele ressalta os atos de justiça, e no verso 4 ele diz: então invoquei o nome do Senhor. Percebam que no meio da tribulação, no meio da tristeza, no meio da angústia, no meio de toda aquela dificuldade, o salmista diz: vou buscar aquele que pode, ao invés de ficar murmurando.
ao invés de ficar reclamando. Vou clamar ao meu Deus, vou invocar o nome do Senhor. E a invocação foi clara e simples. Ó Yahvé, livra minha alma, ser compassivo, me ajuda. O Senhor é justo, o nosso Deus é misericordioso. E aí ele faz uma série de eventos mostrando de que ele é sem igual. Então devemos invocar o nome do Senhor, ressaltar seus atos por nós e em nós, mas também reconhecer a singularidade do Senhor. Uma das tragédias do povo de Deus, do povo de Israel, foi quando o Senhor foi tratado como mais um. E o povo de Deus daquela época começaram a adorar falsos deuses. Na linguagem popular, chutava para Deus e chutava para o diabo. Jogava nos dois times. E aquilo despertou a ira de Deus. Porque o seu povo, aqueles que se chamavam pelo seu nome, não estavam dando a devida honra. O salmista ressalta não. O salmista ressalta que não deve ser assim. Ele fala: invoquei o nome do Senhor. O Senhor livra a minha alma. Compassivo e justo é o Senhor. O nosso Deus é misericordioso. O Senhor vela pelos simples. Achava-me prostrado e Ele me salvou. Aleluia. Inclusive, essa expressão aleluia significa louvado seja Yahvé. É a expressão mais sublime de adoração de um judeu. Ela é feita com tremenda reverência e respeito, tremenda consciência de que estão louvando ao único Deus. Nós cantamos agora há pouco: aleluia, aleluia, aleluia. Com isso estamos dizendo: louvado seja Yahvé, louvado seja Yahvé. Com isso estamos invocando o nome do Senhor, estamos ressaltando os seus atos de justiça, reconhecendo que Ele é sem igual. Mas também o salmista continua dizendo: volta minha alma ao teu sossego, pois o Senhor tem sido generoso para contigo. Estava em tribulação, tristeza, invocou, Deus livrou e ele teve gratidão. Oh, meus irmãos, será que temos sido gratos a Deus? Eu tenho por hábito, na hora que eu acordo, eu falo: Senhor, muito obrigado, mais um dia, mais uma chance. Se ontem foi difícil, talvez hoje não seja, mas se for, glória seja dada a Deus, que vai me ajudar a vencer, vai me ajudar a superar. O Senhor é comigo, quem eu temerei? Volta minha alma ao teu sossego. Quantas vezes nós saímos do sossego de Deus e nos preocupamos com muitas coisas, sendo que uma só nos basta: viver na presença de Deus, ter a consciência que nos momentos bons e nos momentos ruins, Ele é o nosso Deus, vivo e presente. Por isso que o salmista diz no versículo 8 e 9: pois livraste da morte a minha alma, das lágrimas dos meus pés, da queda, das lágrimas dos meus olhos, da queda dos meus pés. 9: andarei na presença de Yahvé, na terra dos viventes. Eu quero ser um seguidor aqui nessa terra do Deus, do único Deus Todo-Poderoso. Eu quero, eu preciso, mas também eu louvo, eu exalto, porque Ele é o único Deus, e através do meu caminhar Ele será glorificado, porque eu quero viver para Ele, e não só conhecer o seu nome, conhecer o seu poder, o seu favor, mas saber que Ele é digno. E por fim, por que nós lemos no início o texto de Romanos 10:13? Porque para mim o nome do Senhor, Yahvé, é também do Senhor Jesus Cristo, o Cristo. Em alguns escritos meus que eu publico, eu coloco de Jesus tracinho, o Cristo, que não é qualquer Jesus. Eu lembro de colegas que chamavam Jesus que não tinha nada a ver com Deus. Talvez você conheça alguns também.
Uma vez me questionaram se o nome Jesus estava correto, se era Jesus, se era Yeshua, se era isso, se era aquilo. Eu falei, olha, se a gente for discutir isso, você vai longe. Primeiro que você talvez não saiba hebraico, não saiba grego, então não vai ficar difícil. Mas uma coisa eu sei, que esse nome Jesus, que eu sirvo, me livrou de um tremendal de lama. Que esse nome foi poderoso para salvar a minha vida, e é poderoso para me levar até o último dia. Logo, não importa a literalidade do nome, no caso, no questionamento que eles estavam fazendo, mas sim a pessoa que realmente se manifestou em mim, para mim, e transformou a minha vida. E eu entendo que o nome do Senhor é também o nome do Senhor Jesus Cristo, nome que está acima de todo nome, e esse nome que seria revelado, e revelado foi, não necessariamente na escrita, porque se você for ver nas diversas línguas, vai ter variação. Yesu, Jesus, vai ter várias variações. Mas em todo mundo e por toda parte se fez conhecido quem é a pessoa do Senhor Jesus Cristo, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, aquele que veio e cumpriu poderosa obra de salvação, o qual é digno de que nós invoquemos o nome dele, o qual é digno de que nós venhamos a ressaltar os seus atos de justiça por nós e em nós, o qual é digno que nós venhamos a reconhecer que ele é singular, sem igual, e pelo qual e para o qual nós devemos viver toda a nossa vida. Que assim, meus amados, que esse salmo nos estimule a cumprirmos a semelhança do que fez o salmista, estes atos: invocar, ressaltar os atos de justiça, reconhecer que ele é sem igual e viver para a sua glória. Qual o nome do Senhor? Javé, Jeová, Tetagrama? Para mim, sinceramente, se fosse tão essencial que a gente pronunciasse exatamente, ele teria deixado gravado em áudio, para que ninguém errasse. Para mim, o essencial é o que este nome significa, é quem ele é. Daí eu dou plena razão aos tradutores: ele é Senhor. E olhando para o Novo Testamento, ele não é só Senhor, ele é Senhor dos Senhores e Rei dos Reis. Amém. Jesus Cristo. Fiquemos em pé. Ó Senhor, invocamos o teu nome aqui nessa manhã, porque é certo, Deus, que as tuas misericórdias se renovam e o teu favor se estende ao teu povo. Aleluia por isso. Também invocamos o nome do Senhor, e por esse precioso nome, o santo nome de Jesus Cristo, nós somos salvos e remidos. E essa fé, Deus, que tem nos conduzido até aqui, e essa fé que nos conduzirá até o último dia, não importa as circunstâncias, Deus, o Senhor é o nosso Deus, nosso único Deus. A Ti toda a honra, todo o louvor e toda a glória. E agora, irmãos, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, o consolo, o conforto e a presença do Espírito Santo esteja com todo o povo de Deus, hoje e sempre. Amém. Amém. E assentar-nos.